E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a aula de número 21, para falar sobre sustentação e locomoção. Quando eu falo da sustentação e locomoção, eu tenho que falar do corpo, o corpo que se adapta ao exercício. Ou seja, a falta de atividade, ela destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico ali, metódico, ele vai salvar e preservar. O nosso corpo humano, ele é projetado para a ação. Os grupos musculares, como por exemplo, os tendões e os ligamentos, permitem que os braços e as pernas elas realizem uma ampla variedade de esforços. Já o nosso coração, ele já vai ter um tamanho aproximado de um punho humano. E ele bombeia ali, cerca de 5 litros de sangue. E isso por 96,5 quilômetros de vasos sanguíneos. Olha só, galerinha, 96,5 quilômetros de vasos sanguíneos, e isso aí por minuto, e é claro que em repouso. Quando eu falo que em uma pessoa não treinada, o coração ele vai bater ali, cerca de 60 a 80 vezes por minuto, isso no repouso. Quando falo no repouso, é como eu estou aqui, paradinho, quando a pessoa está parada. Isso mesmo. E a este fenômeno damos o nome de frequência cardíaca. Se liga aí, olha o nome. Frequência cardíaca. E a cada vez que o coração ele se contrai, o sangue ele vai ser transportado por meio de artérias. Este movimento aí de contração, ele vai ser chamado de sístole. Já o sangue, quando ele volta ao coração pelo lado direito, isso por meio das veias e não das artérias, neste momento o coração ele relaxa para receber o sangue. Este movimento aí, ele é chamado de diástole. Ou seja, o sangue ele vai ser transportado para todo o corpo por meio de vasos, que são denominados de artérias. E a força do sangue contra as paredes dessas artérias, ela vai ser denominado pelo que a gente conhece como pressão arterial. Bora falar um pouco aqui da pressão arterial. Vê só, galerinha. Quando se fala da pressão arterial, eu posso dizer a vocês que é o maior quando o coração ele se contrai. E neste momento denomina-se pressão sistólica. Já quando o coração ele relaxa, a pressão ela cai e então é denominada de pressão arterial. Mas ambas as pressões arteriais elas são importantes e usualmente apresentadas juntas, como uma expressão. Quando eu falo uma expressão, eu estou falando aqui de uma divisão, por exemplo, 120 por 80. Com o primeiro número representando o sistole e o segundo nome a diástole. E aí na telinha a gente vê o que é uma pressão arterial normal, uma pressão arterial alta, que a gente chama de hipertensão, e quando a pressão ela está baixa, nós iremos chamar de hipotensão. Se liga aí nesses dados, quando a pressão ela está normal, ou seja, a gente diz, tem lá 100/70, quer dizer o quê? 10 por 7, ou se não tem lá 139/89, eu posso dizer que é aproximadamente a 14 por 9 e ainda é uma pressão normal. Já a hipertensão, ela já começa ali, 140 por 90, ou seja, já é uma pressão alta. Quando é baixa, aí sim é 99/69, ou seja, quando se fala de pressão arterial, você já vai saber.
a pressão normal, uma pressão alta, que se chama de hipertensão, e uma pressão baixa, que se chama de hipotensão. Só que, olha só, galerinha, durante o exercício, a nossa frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, elas irão aumentar consideravelmente. E aí a frequência cardíaca, ela se eleva a mais que o dobro dos seus valores. Isso eu estou falando dos valores de repouso. E com o passar do tempo, o coração ele fica ali, ó, cada vez mais forte e a frequência ela diminui durante o repouso. É claro que quando uma pessoa ela está ali caminhando rapidamente ou ela está pedalando, ou correndo, ou nadando, ou se não a prática de qualquer outra atividade aeróbica, é claro que a pressão arterial ela vai subindo acentuadamente. Por exemplo, durante o exercício que é aeróbico, quando você está ali na esteira, que é intenso, a pressão arterial sistólica ela pode subir de 150 a 200. Porém, a diastólica pode chegar até no máximo 90. Mas é claro que você está exercitando, não quer dizer que a sua pressão ela esteja anormal ou diferente, você está passando mal. O que acontece é que o exercício aeróbico que é intenso. E se a pressão ela subir, principalmente além dos limites que são previstos para o esforço físico, o risco, no caso das pessoas desenvolver uma hipertensão arterial, ela vai se tornar bem elevado. E é claro que logo após o término de uma sessão de exercício aeróbico, a pressão arterial ela vai cair abaixo dos níveis de repouso. Os estudos, na realidade, eles apontam que o exercício físico como um forte aliado, isso talvez porque ali na prevenção do combate à hipertensão arterial. E é claro que com a prática dos exercícios, o tamanho dos pulmões e a quantidade de ar que é inspirada, isso durante o repouso, vai se alterar também um pouco. Porém, as pessoas que elas são ali treinadas, elas podem ventilar menos e obter a mesma quantidade de oxigênio que uma pessoa destreinada, ou seja, um corpo treinado, ele é mais eficiente no transporte e na utilização do oxigênio. Como mostram ali algumas pesquisas que irão demonstrar que os pulmões e os músculos, eles podem suportar mais sangue e oxigênio do que o coração ele é capaz de bombear. Quando se trata de músculos, se tratando ali da sustentação e locomoção, dos músculos depende a nossa capacidade de movimento. No corpo humano, ele existe ali mais de 660 músculos esqueléticos. E num período, é claro, de repouso, nosso corpo ele reconstrói os danos causados pelo esforço. Esta reconstrução torna-o mais forte e também mais resistente. E assim, todos os sistemas eles vão se adaptando e também trabalhando bem melhor. Bora agora falar um pouco sobre flexibilidade. O que será flexibilidade? É justamente a capacidade e a qualidade que tem de uma pessoa de poder executar movimentos de grande amplitude angular por si mesma ou sobre a influência auxiliar de forças externas. Quando se trata de resistência, geralmente entende-se por resistência ali uma capacidade de uma pessoa suportar uma determinada fadiga. Já em relação à velocidade, a gente já fala da capacidade de executar ações motoras de um mínimo de tempo possível, que no caso aí é a rapidez de contração e extensão dos músculos. E aí vem a questão da força. A força, galerinha, de maneira geral, força
é qualidade que permite ao músculo ou ao grupo muscular vencer uma resistência, ou seja, uma oposição ao movimento do que ele é o agente motor. E aí vem, no caso, a agilidade. Olha quantas coisas legais. Se a gente fala de agilidade, é executar um movimento o mais rápido possível. E, é claro, com uma mudança de direção. Hoje, a gente estudou um pouco sobre a sustentação e a locomoção dos nossos corações e dos nossos músculos, que foi a aula de número 21. E a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.